são todos. Sim. Bom dia a todas e todos, como todo mês, aos sábados, pela Cultura FM de Torres, organizada e articulada pelo Paulo Tim, economista, escritor, a gente realiza um papo com escritores aqui em Porto Alegre. Paulo Tim está aposentado hoje, então coube a mim conduzir essa conversa diretamente aqui da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul, entidade que semana que vem, 12 de abril, comemora 80 anos, né? 80 anos. Estou com a sua presidenta, Marilice Coste. É uma entidade nobre, nobilíssima, porque eu sempre me lembro de algumas fundadoras e o primeiro nome que me vem à mente é sempre da Lídia Moschetti, uma pessoa que agitou essa cidade. Não havia atividade sociocultural benemérita na sua época que ela não estivesse presente. A casa onde nós estamos é uma casa histórica e fica na Cidade Baixa, Sarmento Leite 933, e a Marilice Coste, além de ser escritora, arteterapeuta, ela é arquiteta. Então, isso aqui vai sofrer um restauro, uma adequação, porque essa casa é maravilhosa. Sem muita conversa, essa casa foi doada pela doutora... vou mostrar aqui a foto para vocês. Noemi Vale Rocha. Ela foi uma médica importante porque ela foi viúva muito jovem, e aí foi estudar medicina e se tornou uma pessoa muito conhecida, articuladora, vanguarda para a sua época, faleceu no final dos anos 70. Tá? Então, é um prazer, Marilice Costa, estar aqui contigo, porque hoje nós queremos saber um pouco da história, tu sabes contar melhor do que eu, da Academia Literária Feminina, como é que se encontra hoje, quais são as perspectivas. Nós vamos começar um pouco com a tua pessoa. Conta um pouco para nós como é que você chegou às letras, além das pranchetas da arquitetura. Eu comecei a escrever muito antes da arquitetura. Bom sinal. Tá, em 78 eu encontrei essa... Você fala com jornalista que faz um trabalho. E eu tinha escrito um texto da minha percepção e sentimento. Cada vez que eu entrava na computaria, eu me sentia dentro da casa de algum antepassado, de algum familiar, alguma coisa, uma atmosfera, um negócio estranho. Me dava uma sensação muito boa, né? E eu escrevi sobre as raízes. E ela publicou junto, publicou junto, e era 1978. Mas eu já escrevi, desde adolescente, 12 anos, já escrevi, né? Metida na escrita bastante. Então, eu lia muito. Autoras e autores prediletos. Pelo menos no início, o que te cativou? Eu tinha os livros que eram daquela época, né? Então, assim, O Mundo da Criança, A Morada da Vida. Eu lia tudo. Contos de fadas, meus livros faziam uma coleção de livros. Eu tinha contos de fadas russos, contos de fadas japoneses, contos de fadas italianos, e meu pai tinha horário de dormir e eu gostava de ficar até mais tarde. Desde criança eu gostava de ficar até. E eu me escutava com o meu sol, com o lustre, né? De botar fogo ali. E ficava lendo até o consigo. Enfim. Então, assim, a literatura foi um prazer muito grande. Eu tinha muita energia. Então, assim, eu escrevia, eu arriscava as coisas. A gente tinha também uma coisa que não tem mais agora na escola. Diário. Você era afeita a fazer isso? Sim, a
gente era nota. Nota. A gente tinha que ler um livro, fazer um livro e escrever no caderno de classe, entendeu? Levar isso para a escola. Então, assim, eu fiquei no Notre Dame e eu acho que foi excelente escola. Excelente. Você é natural, não? Passo Passo Fundo, eu tenho família de lá. Planalto Central. E você é de origem italiana, Costi. De tudo que é lá. Tudo que é lá. Ana Costa. E continuou pesquisando alguma coisa para nossos imigrantes italianos? Não, Ou está mais no seu sentimento, nas coisas que faz? não, eu não desenvolvi mais isso aí. Eu trabalhei 35 anos em arquitetura, mas eu trabalhei na área pública, trabalhei particular, fiz muitos projetos e fazia reformas interiores, eventualmente externas, mas eu sempre gostei de lidar com que as pessoas Sim. precisam. O arquiteto, ele arquiteta, né? Sim, Ele bola, né? Ele faz, ele apresenta as condições, às vezes, incríveis. Mas como eu não pensei nisso? Não, você não é arquiteto, né? Tem outra dimensão, né? a gente estuda para isso, né? 5 anos. Mas vamos, então, um pouco dessa tua entrada aqui na Academia Literária faz tempo, participas. Desde 2001. 2001, e eu tô aqui dentro acompanhando e vendo o caminho dessas mulheres, elas são as grandes, que verba para isso, verba para aquilo. Aconteceu uma mudança muito grande. Quando a gente foi pesquisar para trabalho, porque aí eu me atirei nas atas, né? Eu queria descobrir coisa da casa e não conseguia, né? Porque não achava nada. Aí eu achei as plantas da prefeitura, aí então assim, trouxe a história antiga da casa, a nossa, a Noemi, ela era médica, então ela entrava, ela comprou essa casa já pronta. Sim. Ela entrava com o carro, ela tinha uma área boa ali para as pessoas aguardarem, ela atendia também em casa. Então, aqui em cima era o consultório dela, então lá era a parte de moradia. Então, ela criou um espaço onde as mulheres podiam ir, porque naquela época a Academia do Rio Grande do Sul não aceitava mulher. Pois é. A rua Doutora Noemi Vale Rocha é uma rua que fica no bairro Serraria. Tá? Então, ela tem nome de rua em Porto Alegre. São poucas as mulheres médicas que têm nome de rua em Porto Alegre. Até 2019, quando eu fiz esse livro, eu vou deixar para aqui, certas ruas de Porto Alegre, havia apenas 9 mulheres médicas que tinham nome de rua. A Lídia Mosquete também está aqui. Ela é nome de rua lá na Zona Norte. Tá? Então, algumas das nossas mulheres têm nominações de rua, mas não chega a 7% das ruas de Porto Alegre com nomes femininos. É um verdadeiro absurdo. Nós temos que utilizar o material que vocês têm nesse livro, né? Eu queria aqui mostrar aqui, né? Que é sobre essa história, né, dessa casa, com suas a vanguarda, né, que são as diretoras, presidentes, e o nome de rua é dado quando a pessoa já é falecida. Né? Então, nós vamos resgatar também as mulheres, porque, na verdade, Marilice, nós temos muitas escritoras esquecidas ou apagadas. Vila Ripoll, uma das grandes poetas que esse estado já teve, né? Musicista, professora. Patrícia Bins. A Patrícia Bins é interessante, porque eu queria dialogar um pouco sobre ela. Vamos pegar o caso da Patrícia, eu podia pegar da Mary Weiss também, que elas foram patronas da Feira do Livro, e assim, sem mais nem menos, passa-se 15 anos e elas são esquecidas. E se você verificar bem a literatura delas, é fenomenal. Hoje, com 83 anos, a Tânia Camargo Bailassi, né, está com um problema de saúde, ela publicou o primeiro romance dela em 64.
com o aval do Érico Veríssimo na Globo, depois publicou o livro de contos, é um top do conto, né? Em 71, e de repente as pessoas não falam mais dessas pessoas. Então, eu acho que a academia literária feminina tem um papel importante. Como é que tu vês essa questão do resgate dessas mulheres? Então, tem tanta coisa assim, muitos projetos. A gente já fez exposição, a gente pôs isso na. Mas assim, ó, eu me um trabalho aqui na academia, desse tipo assim, poética, atividade, mas que eu não tivesse um trabalho democrático. Quer dizer, aquilo que vai ser decidido com Abraçada. então, assim, elas estão a 1000. São 11 mulheres, né? E são maravilhosas. E, então, a gente se reúne, conversa. Mas, assim, eu nem assumi o cartório. Recém foi do cartório, eu tenho que esperar o do cartório para assumir recursos e tudo para poder fazer as coisas para casa. Vamos aproveitar os editais, vamos começar a divulgar para você encontrar. Esse dia eu soube, nós tivemos uma feira do livro lá no Chalé da Praça 15, uma vez por mês, no próximo cidade 15, e eu conversando com a Eliane Flamengo, fiquei sabendo que ela era uma das últimas a assumir uma cadeira, e eu fiquei também feliz, que ainda é uma escritora muito jovem. Então, eu fico feliz que nós temos aí um diálogo intergeracional. Como é que você vê, o pessoal mais antigo, a tradição com a renovação? Eu acho que existiam alguns critérios para essa academia. Sim. Nós pretendemos resgatar os critérios. Nós temos um estatuto todo organizado, então vamos retomar estatuto. Nós vamos retomar também as exigências para entrar na academia. Então, nós vamos retomar livro. Nós temos uma coleção que é nós temos também a nossa presença literária. Assim, todos esses materiais de literatura estão com nossos objetivos. Tá? Agora, voltar assim, a questão do jovem, nós temos que trazer os jovens para cá. Abrir a casa. Sim, agora no Açoriano de Literatura, a narrativa longa foi a Talaizinho Orlan, que é um nome difícil. É ainda bastante jovem, mulher negra, que faz um resgate, tá? Lindíssimo. Estou assim animadíssimo para ler este romance e vi também que outras autoras jovens estão hoje se projetando não só no Rio Grande do Sul. Eu posso te afirmar uma coisa. No Rio Grande do Sul, atualmente, no último decênio, tal qual nos anos 70, há um boom da literatura. E as mulheres estão dando lavada. Te anima isso? Sempre me animou, porque eu acho que a mulher se fala tanto em a mulher tá secundariamente na história, né? Mas eu acho também que isso também é uma questão cultural, né? Isso também é meio mais puro, né? Isso. E eu senti bastante bons, né? Que eu valorizados em São Paulo e aqui fica não vende, não sai, não, é uma coisa muito então assim, eu resolvi assumir sozinha os meus direitos. A gente tem que fazer isso andar, né? Mas mesmo assim aí tem agora do algoritmo, que se não entra muito naquela plataforma, vende. A gente vê assim, a Carol Ben-Simon, já jovem, jornal, era uma jovem razoavelmente reconhecida. Mas se perguntar hoje no Rio Grande do Sul quem é ela, poucas pessoas saberão. Ela tem livros publicados em inglês, francês. Sim, eu tenho observado. Deve sair um filme
Tá? Se eu estou bem lembrado, nós que amávamos os Cowboys, para mim é um livro maravilhoso. Está em inglês, está em francês. Essa menina é de Porto Alegre. Tá? E a gente, pouquíssimas pessoas sabem. Nós temos que valorizar. E eu fico muito feliz de ver que vocês fizeram nesse livro um belo resgate histórico, cultural, inclusive do bairro. Tá? E aqui bem próximo, tá? Nós temos a rua Rita Lobato, que foi a primeira gaúcha formada em medicina no Brasil. E nós temos outra que foi formada no exterior. Então é aqui bem próximo. E nós temos também a Sofia Veloso, que foi republicanista, foi uma pessoa que lutou contra a abolição da escravatura. Então nós não temos só escritoras, nós temos também personalidades femininas que estão aqui em torno da casa. Sim. Inclusive, esse bairro, a Denise que estudou mais... Vocês têm uma pessoa aqui que eu sou fã, né? O livro foi organizado pela Denise. A Denise é maravilhosa, é um dos meus braços direitos para decidir, porque assim, eu sempre gostei muito de patrimônio. Que bom, arquiteto, né? Ele cheguei a mencionar uma época, mas eu olhava para essa casa e via ela se destruindo, assim, se perdendo. Ai, que dor! Dá uma tristeza, né? Eu sempre lutei pelo patrimônio histórico da fábrica, do pai. Então, assim, eu me envolvi com patrimônio histórico, a italiana, né? Eu tenho muitos anos, e tudo que eu via, as minhas irmãs diziam, lá vem a Marilice. Que bom que lá vem a Marilice. Porque eu gosto de... eu acabo incomodando as pessoas, né? As pessoas que não querem enxergar, a gente incomoda, né? Mas, assim, eu sinto muita falta de espaços como um caderno literário nos nossos jornais, específico, impresso, que fica aquele registro que leva para a sala de aula, né? Nós tínhamos um caderno de sábado, quando eu cheguei para falar em 72, eu morava numa pensão bem próxima à biblioteca estadual, dirigida agora por 2 décadas por uma mulher, Morgana Macon. Eu ia ali ler, porque ali era um silêncio absoluto e o jornal não custava nada. Foi ali que eu encontrei vários autores, gaúchos, outros, lendo o caderno de sábado. Hoje nós não temos mais esse tipo de aporte. Nós temos uma página, 2 páginas. Tá? Nós temos, assim, o Jornal do Comércio, que a cada fim de mês tem aquelas páginas maravilhosas de resgate histórico, como o Marcelo está escrevendo sobre as casas noturnas, e alguma outra coisa de literatura, às vezes alguma coisa de povo, no Jaguar, mas não passa. Felizmente, começa a se discutir aqui na Secretaria Municipal de Cultura um prêmio para as revistas literárias online. Nós temos Literatura RS, sabe, Alegre, e nós temos o Paranhana Literário, que o Dona Souza faz lá em Regime, também são as melhores revistas literárias. Depois vou te passar o link também. Para quem está entrando agora, nos assistindo, que nós estamos transmitindo pela UF de Torres, coordenada pelo nosso amigo Paulo Tim, né, que é uma figura icônica, muito querida. Nós fazemos uma vez por mês um programa com autores, e também nós fizemos uma transmissão pelo portal Litoral Norte, pelo Zona Norte Jornal, pelo Porto Alegre 50 anos, enfim. Daqui a pouco vai estar tudo isso aí sendo compartilhado e distribuído para que as pessoas possam participar. Nós queremos deixar um abraço para o Paulo, com uma recuperação da sua gripe. Estamos aqui na casa 933 da Sarmento Leite, uma casa maravilhosa, que é a sede da Academia Literária Feminina, que é uma casa da Noemi Vale Rocha, médica, que deixou isso, né, o seu legado, o seu patrimônio, junto com a Lívia Mosquete e tantas outras autoras importantes. Eu quero complementar uma coisa
a pesquisa que eu fiz aqui da casa, né, que me chamou muita atenção. Quando a academia começou, as mulheres eram dependentes dos maridos, totalmente dependentes dos maridos. Naquela época, elas também não poderiam escrever, elas também tinham... ter licença. Elas só podiam ser costureiras, tá? Ou professoras. E datilógrafo. Não sei se datilógrafo não pode não vir depois na geração mais jovem, né? Para você ter uma ideia, na escola de engenharia, que começou em 1896, a primeira mulher a trabalhar na escola foi uma datilógrafa em 1918, ou seja, 22 anos depois da sua fundação. Então, você pode ter uma ideia, que a primeira formada foi em 41. Então, uma coisa, essa questão da presença da mulher, mesmo quem tenha conseguido o voto entre 2 para 34, naquele período importante, nós estamos ainda engatinhando, nós temos 90 anos de código eleitoral, né? Direito a voto. Mas o que eu queria te dizer é que assim, elas passavam lá no centro, se encontrassem alguém da academia gaúcha, tinha gente que debochava dele. Elas se iam nessa casa para poder dançar. Então, a nossa história, ela vem assim. Quando chega no momento que a mulher começa a ter a moto, começa a ter outras funções, que ela não depende de escolha do marido decide que ela vai fazer, a academia começa também a mudar. E aí daí a gente vem mais um tempo, e aí a mulher começa a família começa a depender do trabalho. E quando isso acontece, a academia começa a mudar muito o seu perfil. O tempo que elas despendiam para a academia deixa de existir. Então, muita coisa. Então, eu acho assim, muitas das nossas últimas presidentes, a Hilda Flores, por exemplo, uma grande historiadora nossa, a Hilda Flores foi uma lutadora nessa casa durante muitos anos, muitos anos. E ela brigava e ia atrás, né? Então, assim, a gente tem essa história que vem, só que aí cada vez mais a mulher começou a manter a família. E aí a casa começa... Mas elas se atrás de recursos na área pública. Tem fotos delas com os políticos no Rio Grande do Sul, tem uma com Getúlio. Assim, eu acho que tudo que era espaço que elas podiam ir, né? E faziam muita festa. Então, a academia precisa se voltar para a comunidade, ter um espaço ali de lazer, ter um espaço aqui de uso da nossa literatura, que tem um memorial de mulheres que é administrado pela Temisa, né, que é um grande arquivo que vem com todo o registro desde essa época. Para quem não sabe, a Tanisa Spinelli, muitos anos dirigiu o Código da Costa, e exatamente nessa questão de arquivo e recuperação de memórias. Ela é uma grande lutadora nossa. Ela vira e mexe, ela está sempre presente, porque ela não abre mão de lutar pela academia. É um dos lutas dela. Então, esse Atenisa, eu agarro ela pela mão, assim, esse serviço é contigo. Né? Mas eu tenho um grupo muito interessante. Assim, essa informação que você deu, para mim, é muito interessante, porque no século XIX, nós tivemos a presença feminina no Partenon literário. Não só Luciana de Abreu, mas outras mulheres. E, ao se esgotar o período do Partenon literário, na dobrada do século XIX, século XX, a gente vê uma ausência das mulheres na nossa literatura. Nós temos um incrível incremento da literatura do final do século XIX, do século XX, não só Apolinário de Porto Alegre, mas um dos cronistas, que é o Aquiles de Porto Alegre, né? Entre outros tantos. Depois vem para a geração que se reunia na Praça da Harmonia, hoje, em Sampaio, que são nossos cronistas, né? Algo muito forte. Vem essa geração
concomitante, tinha aí Alcides Maia, Augusto Meyer. Depois vem a geração do Érico, Reinaldo Moura, Dionélio Machado, etc. E tal, e só aparece, então, Vila Paul. Tá? A Maria de Noronha do Prado, pelo amor de Deus. Sim, mas são todas mulheres que têm, portanto, após esse período, que era um período masculinizado na literatura. Tá? E só após essas mulheres, tá, entrarem em cena novamente, você fala essa coisa da década de 40, em 70 que começa a ter mais alguma coisa, porque algumas autoras começaram a estar presentes aí na década de 80. Tá? Então tem todo esse período, que é um período muito dos homens. E hoje o que a gente vê é o domínio, novamente, das mulheres. Eu não gostaria da palavra que está colocando, um domínio. Porque a gente tem que caminhar junto. Mas que elas têm um papel preponderante no momento. A gente tem que resgatar esse papel e mostrar a força, a importância, o valor, né, da mulher. Que é uma das coisas que não é só aqui, né? Isso é uma coisa mundial, né? Na área de a gente observa isso mundialmente, né? Mas resgatar é importante. Nos planos de vocês estão resgates, por exemplo, concursos, poesias, publicações. Você pode falar um pouquinho das perspectivas que vocês estão tendo? A gente tem, que assim, nós estamos com uma equipe que diz, olha, mas eu quero fazer um concurso para dar recurso para a academia também, mas vamos começar a fazer isso. Então, tá. Então, autonomias que nós queremos fazer. Né? Vamos fazer, sim, um concurso. Está previsto que esse ano vai ser feito um concurso. Vocês pensam em lançamento de livro? Não, está maravilhoso, você pode estudar. Nós podemos muitas coisas, mas não temos isso. Sim, estou treinando demais. Né? Eu já quero te convidar para dia 15, a partir das 11 horas do sábado, estar lá com você. Passar 15, até para conhecer vários autores e posso garantir as mulheres dominam. São maioria. Se não dominam, mas são maioria, eu acho que muitas ficariam felizes de conhecer, porque o que a gente tem observado, não sei se isso também reflete aqui, se tu vê isso, uma certa fragmentação do fazer literário, cada um meio no seu campo. Será que a internet, meios digitais, nos tiraram um pouco do convívio ou eu estou errado? Eu não sei explicar bem isso, mas não é em todos os lugares isso. Eu acho que a gente também tem essa questão, não sei se é fragmentação, eu acho que o ofício é solitário. Então, o ofício solitário é muito trabalhoso. Mas, por exemplo, eu fiz a oficina com a CIS Brasil na década de 90. Né? Eu amamentava até naquela época. Os colegas que se lembram que eu tinha sem corrente, eu estava amamentando. E, então, assim, a gente, 87 que eu estava amamentando. Então, assim, naquela época nós fizemos amizade, somos amigos até agora e nos reforçamos reunindo. Fernando Eduardo Tietê, nosso grupo, escreve, o médico escreve seguidamente. E a gente se encontra com muita alegria, assim, é uma coisa que faz isso acontecer, né? A Maria briga porque escuta nosso encontro, depois todo mundo adora, né? Por quê? Porque é essa necessidade de encontro, né? Essa necessidade de estabelecer os da comunidade. Eu tenho um filho com deficiência, né? Da bastante idade agora, e então, assim, eu observo que isso não é só questão da vida. Eu acho que a mulher começa a se envolver com tanto compromisso, com
tanta responsabilidade que não sobra para tantas coisas. A vida social, cultural, mais... E eu acho que tem que trazer as mulheres... Mas quando tu falaste, por exemplo, da editora Melhoramento, das publicações maravilhosas, da legislada, da juventude, é claro que nós temos um fundo literário que se chama literatura gótica, essa palavra, esse calhamaço, que publicam aí. Eu acho que toda leitura é importante, mas é um grupo muito específico de jovens que estão aficionados em literatura, mas a maioria está no TikTok. Né? Mas nós não vamos escapar mais disso. Né? A gente tem questão com a internet, que ainda não está bem organizada, isso aí pode ter feito várias, muitas coisas, mas nós não podemos esquecer que o mundo muda, e assim como mudou com a Revolução Industrial, vai mudar na Revolução Automática. Não tem como a gente dar para trás. Então, isso aí são novas opções, novas porque também tem dilemas éticos. Né? Imagine, você pede para uma inteligência artificial, tá? Me produza um texto a Clarice Lispector. Não é a mesma coisa com o ser humano. Como é que a gente vai descobrir ele junta isso? todo os algoritmos, ele pode produzir um texto que tenha similitude, mas nunca vai ser um texto autoral. Sim, porque mas esse é o grande debate. Como é que tu vai descobrir? Esse é o grande debate. Eu vi um autor até que nem gosta, eu ligo a televisão agora, está um desses Calderi, um ativista, falando, aí eu tenho que concordar com ele, no resgate de modinhas e coisas, ele disse que ele vai votar claramente que isso é do patrimônio histórico, que as pessoas deixaram um legado. Ele já viu pessoas colocarem, inclusive, uma modinha que é de domínio público com uma letra sua. Eu acho isso uma síntese da ética. Tá? E a gente agora está nessa discussão sobre inteligência artificial, porque eu acho que um autor é um autor. Pois é, eu acho que também é um de autoria. Porque na internet eu recebo muitas coisas que se tornam então uma pessoa chata. Porque quem leu literatura, quem conhece o tipo de escrita, por exemplo, do Mário Quintana, o tipo de escrita do Érico Veríssimo, a linguagem utilizada, a época que foi escrita, o estilo que a pessoa tem, tudo isso é uma construção. Né? E aí vem um texto lá de autoajuda, autografado Carlos Drummond de Andrade. Eu chego me dando de barriga, eu disse assim, eu não acredito, as pessoas não questionam. Então, tem sites que nos ajudam a verificar isso, mas eu estou chegando à conclusão que as bibliotecas serão as nossas grandes seguranças. Por isso que eu falei na Morgana Marcon, porque ela renovou a biblioteca do Estado, não para mulher. Sim, bravíssima, até porque ela fez uma gibiteca, ou seja, ela se preocupou com as novas linguagens. Eu moro ali do lado, eu passo recentemente ali, até para ver as pinturas que foram restauradas, e vejo que tem uma gurizada lendo, o negócio de ler mangá atualmente, eu já fui livreiro e vendi ali no viaduto Fábio Rocha milhares e milhares de livros. Eu peguei a retomada da linguagem na década de 90, que foram os graphic novels, que é uma verdadeira obra de arte. Então, eu acho que sim, eu não sou avesso à tecnologia, pelo contrário, eu vejo as coisas na internet, mas eu acho que deixar um legado como esse, para a pessoa olhar, usar o seu lápis, matar alguma coisa, fazer uma resenha, para anotar, para escrever, é fenomenal. Falaste uma coisa, usar o lápis. Né? Pois é, me incomoda profundamente um livro manchado de amarelo. Dá por quê? Primeiro, sim, vai desgastar. O livro, para mim, ele assim, não era só para mim, era para nossa família.
meu pai recebia da minha mãe um aviso: ó, Demetrio, o vendedor de livros está aqui em casa, gostaria que as gurias tivessem este. Meu pai comprava tudo sem questionar. Eles eram, eles eram um grande respeito. Né? Inclusive, ontem eu falei com o Sérgio Gonzaga, nosso coordenador do livro, e ele me falou que ele era professor de israelita e me contou uma história como o povo judaico venera o professor. Tá? Tem uma verdadeira paixão pelos professores, ou seja, pelo processo educativo. Meu pai também, tanto que o nome dele preferido é do professor. Mas assim, então assim, nós tínhamos uma biblioteca maior da escola. A gente tinha o Barça em inglês, Barça em português. Nós tínhamos de tudo, né? E os prêmios Nobel, todos os anos nos ofereciam um novo prêmio Nobel, mas comprar. Então, a gente tinha em casa o que quisesse ler. Claro que a Divina Comédia. A Divina Comédia. Pessoal, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos reproduzir em todas as redes sociais. Nós estamos recebendo aqui das mãos da Marilice Costa, o livro da Academia Literária Feminina, a Casa de Vale Rocha, que essa casa aqui é uma doação, portanto, ficou para a história de Porto Alegre, dessa médica maravilhosa que tanto contribuiu com a cultura, com a medicina. Eu queria só esclarecer uma coisa. A casa da Noemi, dela, foi nos facilitada muito. Uma parte é como se ela tivesse dado uma parte e outra parte ela facilitou. Só para tu ter uma ideia, naquela época a academia tinha, inclusive, propriedade de tanto recurso que elas tinham. Nossa. Elas conseguiam arrecadar recursos que elas tinham uma sala comercial no centro e depois começaram a se desfazer para poder manter. Eu vou passar aqui para Marilice o livro Certas Ruas de Porto Alegre, onde tem... Aqui esse livro é um corte basicamente feminino. Rua das Donas, nós temos 49 ruas que eu listei aqui, que tem a dona, e só tem o prenome, mas não tem nenhuma seu aderido. Tem Dona Laura, depois as médicas, que eu já falei, as mulheres do povo, fiz um corte mais de periferia, enfim, algumas das questões que eu passar um para ti e outro deixar aqui para a biblioteca. Aqui também tem classificação, tem? Ainda não, acho que não. A praça? A praça. Eu vou te falar, eu estou fazendo um livro mais completo, não de todas as ruas, porque isso ainda não cheguei lá, mas provavelmente, na edição que eu pretendo fazer, vai dar em torno de 500 páginas, ou seja, um resgate histórico muito grande, e tem um outro à parte, que é sobre o Centro Histórico de Porto Alegre, também fazer uma publicação. Eu, há alguns anos, pesquiso nomes de ruas de Porto Alegre, inclusive para tirar dúvidas e também algumas lendas e algumas placas completamente erradas que existem na cidade. Mas isso é um trabalho longo, tá? E como é longo, minucioso, trabalho de resgate da literatura da mulher, mais especificamente, eu quero desejar um sucesso imenso para a academia, para a Progestão, nos colocando ao dispor para vir aqui ajudar, para manter essa casa maravilhosa, fazer novas campanhas, quem sabe nós vamos conseguir uma arquiteta, um restauro maravilhoso. Eu já tenho uma ideia. Nós temos que abrir essas portas para a rua. Isso. Então, tua consideração final aí, por favor. Bom, eu agradeço o convite de a gente poder falar um pouquinho dessa casa, né? Realmente precisa de apoio. Lembro também agora que você tem imposto de renda, que podem fazer doações, né? Sim. Então, só fazer contato comigo para a gente passar o CNPJ, né? Mas a casa tem todos os registros aqui, inclusive necessários para que isso possa acontecer. E fazer também um apelo especial para as senhoras
vereadoras e vereadores também, que agora, como existem as emendas impositivos na Câmara Municipal, como novidade, uma pequena parcela para a academia. Por favor. A gente agradece muito, porque realmente a gente precisa. A casa está com problemas muito sérios, e vou até informar quais são. Nós estamos com problemas de calhes, nós estamos com problemas de tubo de queda, nós estamos com problemas de reboco, estão ficando úmidos. Então, a casa, assim, a pele de uma casa é a pintura. A partir do momento que a pintura está estragada e entra a umidade, ela está adoecendo. Né? Então, trabalhei também com patologia, então olha que, meu Deus, para corrigir isso aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um abraço ao Paulo Tim, coordenador da Rádio Cultura FM Torres, que está transmitindo uma vez por mês esses papos em Porto Alegre com autores, e depois pelas mídias sociais, que serão amplamente divulgados. Bom dia, até o próximo mês. Em maio estaremos